Muito bem. Então, a gente tinha falado anteriormente, né? Se a gente vê aqui, anteriormente, a gente está terminando de falar sobre a importância do estudo da sedimentologia, né? E a gente começa agora a falar da sedimentometria, ou seja, entrar mais no assunto realmente do que é a disciplina, que é a medição de sedimentos, ou seja, como é que eu faço a coleta desse dado, faço a análise dele, tá? Para sedimentometria, para poder extrair os dados de sedimentos, né? A taxa de transporte de sedimentos, a sua composição e tudo mais. Então, o que a gente tem é o seguinte, que no Brasil a gente tem a maior rede fluvial no mundo, tá? A nossa rede fluvial é muito grande, a gente pode até parecer que não, às vezes achar, não, tem países muito maiores, Estados Unidos, União Soviética, que são territórios maiores, mas a nossa drenagem, a nossa densidade de drenagem é muito maior, tá? Então a maior rede fluviométrica passa a ser a nossa. Então, isso daí passa a ter uma grande importância para o país. A gente vê, ultimamente, até o início dessa preocupação e o início dessa necessidade de se trabalhar nas redes, trabalhar o transporte nas redes fluviais no nosso país, né? Isso tem um porquê, né? Quanto mais você utilizar as redes fluviais como meio de transporte, tá? Quanto mais eu pegar a minha produção, seja ela agrícola ou industrial, e transportar ela pelos rios, menos caminhão eu vou ter nas estradas, tá? As estradas vão ficar muito mais livres, menos produção de dióxido de carbono, ou seja, eu jogo menos CO2 para o meio ambiente, além de ser muito mais barato, tá? Hoje, se a gente fizer uma comparação de preços de transporte, a gente diz que se o transporte num rio vale X, em linhas férreas vale 2x, e na estrada vale 5x. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a diferença. Quando a gente fala nisso, é o preço por tonelada, porque na verdade eu consigo transportar muito mais toneladas por área, tá? A balsa, ela carrega, sei lá, 6, 7 caminhões ou mais, tá, de carga. Então tem essa que é a relação. Tá? Além de você não ter que se preocupar, de certa forma, com asfalto, não tem que ter pedágio, né? Não tem que ter um bando de outras coisas. Porém, no transporte fluvial, a gente tem o problema da sedimentologia, da sedimentometria, dos sedimentos em si, né? Não o problema nem da sedimentologia, nem da sedimentometria, mas o problema dos sedimentos nos rios. Por quê? O excesso desses sedimentos vai comatar o fundo, vai começar a elevar o nível, tá? E eu vou perder área de capotagem, né? Eu vou perder espaço para o casco do meu navio navegar, tá? Então eu não vou conseguir mais navegar. Então esse é um grande problema. Tanto é que o DENIT, há uns 2, 3 anos, deixa eu ver agora desde quando que ele faz isso, acho que desde 2017, turma, o DENIT faz estudos no Rio Paraguai. Tanto é que o pessoal lá da Federal do Paraná, que foi contratado uma vez para fazer... Não foi bem do Paraná, foi do ITT, que é o Instituto Tecnológico lá do Paraná, que foi contratado pelo DENIT, para fazer um estudo em toda a bacia do Paraguai, para vocês verem. Vão lá no Paraná contratar, sendo que o rio é nosso e a gente tem gente especializada para isso. Mas foram lá, contrataram, equipe muito boa, por sinal, que eu conheço eles, trabalhei com eles já, e vieram fazer esse estudo aqui no Rio Paraguai. Por quê? É a preocupação do DENIT, né? O DENIT quer que o rio tenha uma capacidade de navegação
e aonde está estrangulado determinasse os pontos de estrangulamento para que fosse feita a limpeza do rio. Então, por a gente ter a maior rede fluvial do mundo, a gente também tem aí um grande access, né? um grande material que ajudaria enormemente o desenvolvimento do país, tá? Não só no transporte, é claro que a gente tem também na geração de energia, na irrigação, abastecimento de água, tem todos esses outros elementos, né? Geração de energia depende de você ter cota, então não é todo o rio, mas navegação é a maior, tá? Abastecimento de água, há necessidade de quanto menos sedimento o rio tiver, melhor, porque a gente tem menos gasto com tratamento. Irrigação pode parecer que não, mas rios que possuem um grande aporte de sedimentos não é bom para a irrigação. E não é bom porque as bombas que fazem o transporte da água do rio para as calhas de irrigação, elas se desgastam muito rápido. Eu lembro na época do meu mestrado que quando eu fiz a proposta de proteção de margens usando geotubos lá na região do Caronal, no Taquari, a utilização desses geotubos, né, que são grandes sacos de material geotêxtil preenchido com o próprio sedimento do rio, esses sacos eles eram usados para divergir o aporte de sedimentos na boca de sucção das bombas, para que elas tivessem uma menor quantidade de sedimentos no processo de sucção, e isso diminuiria a deterioração delas, tá? Isso aí foi usado num sistema de irrigação lá no São Francisco, e se eu não me engano, antes da utilização dos geotubos, as bombas eram trocadas, o eixo dela, na verdade, o caracol não, a pá da turbina da bomba era trocada a cada 6 meses e o caracol todo ano, tá? A evoluta todo ano. Quando foi feito esse novo aparato, esse sistema aí, passou a funcionar de um jeito diferente, se não me engano, passou a trocar as pás, né, a manutenção ser necessária a troca a cada 2 anos e o caracol a cada 5. Tá? Então deu uma sobrevida muito grande com essa. Então o sedimento ele não é só um grande problema, né, para o transporte, a navegação, mas para todos os outros, né? E aí a geração de energia entra nesse mesmo problema dessas bombas que eu falei, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado ou um certo controle quando se fala em sedimento, o que a gente tem que fazer, tá? Então toda vez que a gente vai trabalhar com esses recursos, né, que a gente fala aí, os recursos são os recursos de navegação e tudo mais, a gente tem que conhecer o regime fluvial, tá? E aí ter uma rede fluviométrica para a gente poder trabalhar nele, tá? A manutenção dessas redes fluviométricas sempre vão estar baseadas nessas leituras, ou seja, a rede fluviométrica vai me dar níveis de água, descarga líquida, descarga sólida e parâmetros de qualidade de água. Então, normalmente, essa aqui são os dados que a gente precisa. Nem toda rede fluviométrica tem tudo isso, tá? É obrigatório, de certa forma, toda rede fluviométrica ter nível d'água e descarga líquida. Isso aqui é fato. Se isso não tiver, ela não é sequer uma rede fluviométrica. Quando a gente anexa, né, a descarga sólida, ela passa a ser uma rede sedimentométrica. E a rede sedimentométrica, ela mede esses 3 itens. E uma rede de qualidade de água, tá, não necessariamente mede descarga sólida, tá, mas se você tiver ela com descarga sólida,
você tem um parâmetro muito maior para estudar, tá? Até porque, se eu vou analisar a qualidade de água, é interessante eu analisar o que está absorvido no sedimento, tá? Porque a partícula de sedimento ela vai transportar alguns parâmetros, alguns químicos, tá? Que podem ser tanto benéficos ou prejudiciais à biota, ok? A rede fluviométrica básica no Brasil, até março de 2007, tá? Eram 2.441 estações. Eu ainda não sentei e esmiucei. Eu tenho que abrir o HidroWeb novo e buscar lá quantas estações funcionais, né, a gente tem, tá? Mas isso aqui são dados de março de 2007. Não deve ter mudado muito, tá? Um aumento aqui bem relativo, não deve ter sido aí nenhum bicho de 7 cabeças a mais, tá? Então ela contava com 2.441 estações flúvio, tá? Ou hidrometeorológicas. Sendo que dessas aqui, de descarga sólida, ou seja, que eu trabalhe com sedimentos, eu só tenho 535, tá? E elas estão nos principais rios: Amazonas, São Francisco, Paraguai, Paraná, Tocantins, Rio Madeira, tá? Não, a gente não tem todos os rios e estações de descarga sólida, tá? Isso aqui são estações única e exclusiva da ANA, ou seja, que a ANA controla, tá? É claro que a gente tem aí mais estações que são controladas por outras empresas, tá? Por exemplo, Vale do Rio Doce, a Furnas, Itaipu. Então, aí são empresas que controlam algumas estações e transportam esses dados para a ANA pelo canal da HidroWeb, ou seja, toda vez que eu instalo um sistema fluviométrico, eu tenho que repassar os dados para o HidroWeb, tá? Ou seja, eu tenho que alimentar o HidroWeb com esses dados. E aí a gente tem mais 3.578 estações hidrometeorológicas, tá? Isso aí envolvendo tanto meteorologia com a fluviometria, e 201 de descarga sólida. E essas aqui, claro, já estão, na sua grande maioria, nessas 201 aqui, instalados em sistemas ou regiões mais comerciais, por assim dizer. Então, Furnas está lá no Rio Paraná, mas nos rios que abastecem o Rio Paraná, antes ou perto das usinas hidrelétricas que a Furnas opera, tá? Tanto antes a montante como a jusante. Então, elas não são dados gerais para todo mundo. Por mais que a gente tenha acesso, são dados de uso, vamos dizer assim, muito mais, existem ali de uso mais para a empresa mesmo gerir e trabalhar os seus empreendimentos, tá? Por questão operacional e financeira, os dados que se coleta sempre nessas estações são descarga em suspensão, tá? E com frequências muito poucas, tá? Então, quais são os grandes problemas disso? Eu diria que por enquanto, tá? A gente ainda está numa fase de crescimento dos estudos do uso de novas tecnologias. E quando eu digo novas tecnologias, a gente está falando de uso do ADCP ou M9, né, uns perfiladores acústicos de velocidade, para medir sedimento de suspensão, tá? Medir a quantidade de transporte de sedimento, medir a concentração, tá? Porque ele mede a concentração de sedimentos e ao mesmo tempo ele mede a vazão. Na hora que faz a união dos dois, a gente tem aí o transporte de sedimento naquele local.
Como isso é uma tecnologia recente, que ainda está em estudo, fazendo alguns ajustes, tá? E aí eu retorno naquela história dita na aula passada, daquela minha aluna, a banca que eu participei, da Lied, lá da Federal do Paraná, ela, na verdade, é orientada do professor Tobias, fui só a banca dela, em que ela até faz ajustes e recomendações, e um novo modelo de ajuste para poder fazer exatamente essa leitura, né, usando a DCP como equipamento de coleta de concentração para posterior transporte de sedimentos. Porque, como está ainda muito no começo, é uma coisa muito nova, né? Existem algumas, vamos por assim dizer, algumas correções que ainda carecem ser elencadas e ajustadas, tá? Outra pessoa que também trabalhou com isso é o Felipe Raton, tá? Também lá orientado, o professor Tobias Bellinger, lá da Federal do Paraná, em que ele também estuda isso, tá? E estuda também a questão das dunas, né? Que é utilizada como meio de avaliar o transporte. Então, como tudo ainda está muito novo, as pessoas ainda não têm uma consciência ou uma, como que eu vou dizer, acreditam realmente, tá, que aquilo seja um dado válido, né? Ainda tem muita dúvida se aquilo ali eu posso utilizar como, não, realmente eu vou usar isso aí como dado válido. Então ainda não é 100% aceito. E aí a gente passa para o método tradicional. Qual que é o problema do método tradicional? O método tradicional demanda muito tempo, demanda laboratório, muito tempo de laboratório, tá? Então, qualquer coleta de sedimento ou de análise de descarga de sedimento, ela demanda tempo. E um tempo, às vezes, que a gente não tem. Então, e o custo fica muito alto. Então, aí a gente começa a ter frequências muito poucas, né? E muito difícil de ter estações fluviométricas por causa disso. E outra coisa também que faz apenas medição de descarga de suspensão, não fazendo as descargas de leito, tá? Que é o sedimento que caminha com o fundo do rio. Tá. Então, só para vocês terem uma ideia, para dar uma elencada rápida, quando eu coleto uma amostra de sedimento, eu coleto um grande volume, vou para o laboratório, levo uma semana para decantar toda a amostra, isolar uma parte dessa amostra decantada e só aí definir qual é a sua concentração. Então imagine se eu tenho aí 2, 3, 4, 5 rios, tá? Eu lembro que no Rio Taquari a gente chegava a coletar 18 litros de amostra por amostra e decantar, passava 7 dias decantando isso para depois eu poder saber a concentração, tá? Então, assim, é extremamente trabalhoso, tá? Você ter que ficar fazendo isso, enquanto os métodos mais novos, aí usando o ADCP, o M9, né, os perfiladores acústicos, eu coleto uma amostra só para eu ter uma visão geral de como está o transporte de sedimentos, vou para o laboratório, essa amostra eu posso fazer ela por filtração muito mais rápido do que sedimentação e tudo mais, e depois uma análise de laboratório, 2 dias eu estou com o resultado pronto, ou seja, eu não tenho que esperar 7 dias para coletar a amostra e começar os ensaios, tá? Quando eu falo lá de 7 dias é só para decantar para começar os ensaios. E eu com outro equipamento, eu com 2 dias estou com isso feito. Então a gente tem aí
uma aceleração muito grande, mas ainda é muito pouco, tá? Não é o desejável que a gente gostaria de ter. E, é claro, as descargas de leito, que são os grandes problemas, e aí grandes problemas até pelos equipamentos, o tipo de leito, os equipamentos de coleta de amostra de leito não são indicados, assim, hoje a gente percebe que há uma indicação para determinado tipo de fundo e determinado de relevo de fundo e determinado tipo de material de fundo, tá? Exemplo, o Halley Smith. Halley Smith, para fundo muito ondulado e com excesso de sedimento arenoso, ele é péssimo, tá? Porque ora ele subestima, ora ele superestima. Tá? Então, ora subestima, ora superestima. Então, a gente tem alguns probleminhas aí para coletar essa descarga de fundo, tá? Mas aí a gente tem algumas outras técnicas, essas técnicas de dunas. Diga. Mas mesmo assim, o Halley Smith é muito usado, né? Eu lembro que a gente usava ele e o da garrafinha para sedimentação e filtração. O da garrafinha que a gente está falando, a gente está coletando sedimento suspenso. Suspensão, né? Que a gente faz a integração na descida, na descida e subida, coleta uma amostra integrada que representaria o perfil, né? Na verdade, a curva de velocidade, né? O perfil de velocidade do rio. Então você coleta ali equalitariamente do topo ao fundo, e aí você teria uma ideia de qual seria a concentração homogênea, né, de toda o meu corpo hídrico, e o Halley Smith para coletar de fundo. Vamos lá. O Rodrigo Bahia, na dissertação de mestrado dele, ele mostra isso. Né, ele fez até vídeos, e acho que vocês viram isso, né, Tamires? Uhum. Acho que ele deve ter mostrado isso para ela. O Halley Smith não funciona. Então. É amplamente utilizado? Mas o que acontece é o seguinte, durante anos e anos e anos, criou-se um equipamento, tem-se na cabeça toda a parte teórica da coleta de dados desse equipamento, testa-se em laboratório, lembrando, laboratório, qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente monta um laboratório? Qual que é a importância do laboratório? Ele tem que ter o quê? Aparelho para analisar as coisas? Não. O laboratório não é um aparelho. Sabe qual que é o principal do laboratório? Possibilidade de replicação. Então você tem que ter controle total do evento. Ou seja, eu controlo a vazão, eu controlo a taxa, a concentração de sedimentos que eu vou usar no laboratório. Você está entendendo? Há um controle de todo esse processo. Então, se eu tenho o controle de todo o processo para eu testar um equipamento, uma metodologia, uma nova ideia, na hora que tá feito, então isso tá ok, tá funcionando, ou seja, pelas leis do fenômeno transportes, o design do equipamento e os testes. O laboratório, ele funciona muito bem, tem uma taxa de erro muito pequena. Mas o meio ambiente é caótico, ele não é controlável. Tá? Esse é o grande problema. Então, e aí a gente vai, vamos lá, eu usar o Halley Smith em rios com transporte de sedimento de suspensão razoável, como é o caso dos Estados Unidos, onde ele foi desenvolvido, onde eu tenho fundos até pedregosos, né? Ou seja, eu tenho seixos, e não fundo de totalmente areia, né? Ou é uma areia bem grossa, com baixa taxa de material orgânico dentro desse rio. Os dados que eu vou coletar é uma coisa, certo? E ele é amplamente usado no mundo inteiro. Só que, aí a gente vai lá para o Rio Taquari. O que mais tem é folha e detrito que vem da mata, que cai lá dentro e está navegando no fundo. E eu falei, Rio Taquari, Rio da Amazônia, tudo o mesmo sistema, ou seja, uma carga orgânica muito grande dentro do fundo, né, dos sedimentos. E um leito de areia fina, em que
a própria boca do Hell Smith, se ela não for muito bem posicionada no fundo... Ela já entra de sedimento, quando vai colocar ele no fundo já. Já começa por aí. Você tem ou um excesso de sedimento, ou seja, uma superestimação, uma subestimação, tá? Mas como que a gente conseguiu provar que realmente estava dando esses BOs, não sei o quê? Com o advento da GoPro e Companhia Limitada. Foi quando a gente conseguiu filmar. Uhum. Né? E o Bahia exatamente mostrou uma GoPro, ele mostrou isso. Ou seja, enquanto não se filmava, vamos levar que isso está funcionando. Tá? Por mais que as pessoas já tinham algumas dúvidas, né, desse transporte de sedimento. Porque a gente tem dois ou três tipos de coleta de amostra de fundo. Um é aquela que você crava no fundo do rio uma armadilha, né? É como se ficasse uma caixa no fundo, né? Você crava um equipamento inteiro no fundo do rio, você já cria aí. E aí começam as coisas. Você já cria uma desestabilização no terreno, porque você está cravando um equipamento no fundo do rio, né? Que tem uma portinhola. Aí você abre a portinhola, todo o sedimento que escorregar no fundo cai dentro dessa. Aí você tem que garantir que a velocidade seja suficientemente calculada para que o sedimento não passe por cima do buraco, né? Ele tende a cair para dentro do buraco, ou seja, já começa por aí. Qualquer aumento de velocidade, você já perde essa coleta. Tá? Tem o Hell Smith, eu não lembro, tem um terceiro, preciso lembrar agora qual que é esse terceiro, tá? Mas durante a aula a gente lembra isso. Mas ele tem esses problemas, tá? Quando eu falo de sedimento que escorre, tá? O sedimento, você analisar o que tem de sedimento no fundo, não, isso aí a gente tem equipamento que funciona muito bem, que é as famosas dragas. Desce lá, crava, arranca uma porção e traz. Aí eu tenho a granulometria do sedimento tá lá. Mas essa granulometria é assim, é um apanhado do que eu tenho no fundo, que está transportado, do pouquinho que ficou ali, quer dizer, é uma mistura, mas representa a realidade, um instantâneo ali do fundo. Eu não tenho um transporte de sedimento, tá? E é isso que a nova tecnologia tenta resolver, tá? E tirar essa dúvida, tá? Ou essa componente com erro, tá? Que é o transporte de sedimento usado no Hell Smith. Mas a grande realidade, Tamires, é que enquanto eu não tenho comprovação a 100%, é claro que hoje a gente já começa a ter muita comprovação e muita confirmação de que esses equipamentos são muito melhores para dar essa resposta, a gente continua usando o Hell Smith e outra. Há uma diferença, né? Hoje um Hell Smith custa para fabricar. Vamos lá, tô chutando alto aí, tá? Enfiando a faca, R$2.000. Tá? Mais caro do Hell Smith, não é nem tanto a estrutura, mas o saco que a gente compra, tá? Que o material é caro, né? Para produção do saco que fica na traseira dele para coletar o sedimento. Um ADCP são $20.000. Faz a conta hoje, $20.000, conversão. Você pega $20.000, aplica 60% de imposto. Depois dos 60% de imposto, você aplica taxas alfandegárias e taxas de transporte, tudo isso em dólar. Na hora que fechou tudo isso em dólar, aí você aplica a conversão do dólar, na hora que converter do dólar, isso quando a empresa não faz primeiro, põe os 20% de lucro e converte do dólar para o real. Aí você imagina como que chega isso. A gente brinca que hoje é $20.000 multiplicado por 7, no mínimo 7, tá? Dá R$140 mil um ADCP. Tá? Então, é uma diferença eu gastar R$2.000, R$3.000 para comprar um. E outra, até agora não está cancelado, ou seja, usar o Hell Smith não é proibido, não, tá lá dentro das normas, tá como método de coleta, tá?
O que pode acontecer é quem está te contratando fala assim, eu não confio nesse método, eu quero que você use outro, tá? E tudo bem, isso aí vai dar pressão. Mas é um método que, se alguém pedir para vocês na coleta de descarga de leite, você utilizar o Hello Smith, tá? Se os dados possam ser utilizados, tá? De forma a... Não, são dados bons, eu não tenho que me preocupar com isso, é outra questão. Tá, Tamires? Não vamos entrar nessa seara, ok? Mas é um método utilizado. Ok. Obrigado, professor. Nada, que isso, Tamires. Qual que é a importância de eu saber a descarga sólida? Tá? Por que essa informação, né, de saber a descarga sólida é tão importante quanto saber a vazão que aquele rio está trafegando? Tá? Primeiro, é análise de degradação de uma bacia. Tá? Por quê? Quando eu tenho a concentração do sedimento naquele corpo hídrico, tá? Naquela massa d'água, junto com a velocidade, eu vou ter o transporte de sedimento, e eu tenho aí uma curva sedimentométrica ao longo dos anos, eu vou saber se eu estou tendo degradação na bacia. Por quê? Se ele segue uma taxa constante, ou uma taxa controlada, em que não há muita variação, nem na época de chuvas, né, e secas, o transporte que eu estou analisando ali, se ele mantém, a curva é quase flat, né, ela não tem muitos picos, é que o transporte de sedimentos que está ocorrendo ali é mais produção da própria bacia, da própria calha do rio. Tá? Isso é casos que no Brasil não acontece muito, mas tem casos assim. Tá? À medida que eu tenho um transporte maior, um maior aporte desses sedimentos no meu rio, eu vou ter uma degradação da minha bacia. Eu vou mostrar que a minha bacia está degradando. Por quê? Tá perdendo solo para o rio. Tá? Seria mais ou menos essa a condição. Tá? E aí eu sei que está aumentando a degradação, já aumentando a erosão, tá? Eu estou tendo perda de solos na minha área produtiva. Isso, antigamente, quando eu digo antigamente, estou falando década de 70, década de 80, não havia preocupação, muita preocupação pelo agricultor, tá? A expansão agrícola, toca abrir campo para produzir grãos, não tinha muito essa preocupação. Hoje em dia, falar isso, cara, para um produtor rural, que ele não preocupa com o solo e que ele tá nem aí e que ele quer produzir, é burrice, tá? É querer fazer um jogo, não digo se é político ou não vamos entrar também nessa seara, mas é fazer um jogo errado, porque se o produtor rural perde solo, ele vai ter que pôr mais insumo, mais adubo, mais material, e isso vai tirar dinheiro dele. Então, ele não vai querer perder solo, tá? Mas eu tenho ainda regiões degradadas, ou seja, tem casos em que dentro de uma área de cultivo, eu tenho lá uma grande vossoroca, vocês sabem, né, que a vossoroca é uma grande... como eu vou dizer, uma grande erosão, tá? A gente chama de vossoroca. E uma grande vossoroca, o que ele fez? Não, ele vai lá, ele cerca aquela vossoroca e não mexe nela. Só que ela tá lá, ó, comendo terra. Então, quer dizer, ele tá cuidando da parte dele, ele separou aquela ali para não chegar muito, mas não separou direito, não fez um bom cuidado. Aí sim, a gente ainda pode estar questionando o produtor rural, olha, aqui o senhor vai ter que fazer uma grande plantação de mata ao redor dessa vossoroca, tentar recuperar essa vossoroca, porque ela vai continuar perdendo solo, tá? E essa perda de solo constante ainda vai trazer problemas sérios lá para baixo. A gente tem um caso de uma vossoroca aqui no estado, que ela tinha um tamanho tão descomunal, a gente não sabia disso, assim, a gente não sabe porque ela está lá no meio das fazendas, a gente
quando trafega pela BR-163, né, quando corta do estado norte a sul, né, indo em direção lá ao estado do Mato Grosso, você não via essa vossoroca, você teria que entrar para dentro da fazenda. Você conseguia pilotar um avião pequeno, um monomotor dentro da vossoroca. Você voava, né, pequenininho, você voava com o monomotor dentro da vossoroca, só para vocês terem uma ideia do tamanho que a vossoroca tinha. Então, isso daí sim são alguns problemas, tá? Outro, verificação da qualidade de água para abastecimento, ou seja, eu saber qual que é a descarga sólida de um rio, eu vou saber qual é a minha taxa, a minha concentração, e aí avaliar qual é o processo de tratamento que eu vou usar, quanto que eu vou gastar, o que eu posso reduzir, ou seja, eu posso criar barreiras, né, de sedimentação para diminuir isso. Um exemplo, tá? Deixa eu tentar aqui fazer um desenho rápido só para vocês entenderem o que eu estou falando. Se eu tenho um rio, e aqui é a minha tomada de água do meu sistema de abastecimento, tá? Eu tenho um excesso aqui de sedimentos navegando aqui junto com o meu rio, certo? Muito bem. Ô, desgrama. O que acontece aqui, turma, se eu colocar aqui um protetor, tá? E aí eu falo que são os geotubos, eu faço o que a gente chama aqui alguns sistemas de proteção com geotubo, eu vou divergir essa água aqui, essa água vai passar por aqui, tá? O grande aporte de sedimentos vai passar por aqui, e essa região aqui passa a ser uma região de baixa velocidade. O que isso faz? Ela aumenta a deposição. Então, por essa região que ficar com baixa velocidade, ela vai favorecer a deposição. Se ela favorece a deposição, essa região aqui fica com uma concentração de sedimentos muito menor na boca da bomba. E aí eu tenho já uma economia no processo de retirada. Então, eu saber qual é a descarga sólida do meu rio e qual é o tipo de sedimento ajuda a criar elementos estruturais que vão auxiliar no combate ou na melhoria da coleta de água, tá? Sem eu ter que usar químicos ou aumentar os meus equipamentos, tá? Serve também como para estudo de assoreamento de rios e reservatórios, e aí a Tamires já está cansada de saber disso aqui, né? O Guariroba é exatamente esse tipo de estudo, né? Porque vocês, sabendo qual que é a descarga sólida, vão automaticamente saber qual que é a taxa de assoreamento que vai ocorrer naquele rio, naquele reservatório, exatamente pelo mesmo processo que eu falei aqui anteriormente, aquele desenho que eu fiz aqui. Quando a água chega no reservatório, eu reduzo a velocidade da minha água. Se eu reduzo a velocidade da minha água, eu aumento o processo de deposição. Se eu aumento o processo de deposição, eu vou diminuindo a capacidade do meu reservatório, porque eu vou deixando mais sedimento no fundo do meu reservatório, tá? Estudo de assoreamento em posição de obras fluviais, aí tanto o assoreamento como a erosão, tá? Aí a gente tem o exemplo das pontes, tá? Quando a gente tem uma ponte ou uma obra qualquer num rio, um porto, tá? Um canal de navegação especial, eu preciso saber disso aí, qual que é a descarga sólida, porque eu tenho que definir ali, ó, tem um problema aqui, uma boca de coleta de água de uma usina, olha, eu tenho que divergir ou garantir uma maior sedimentação nessa região para ir menos sedimento para dentro das máquinas, tá? E, para finalizar, pesquisas ambientais e de engenharias diversas,
que o conhecimento dessa descarga sólida nos permite. Tá? O posto hidrossedimentométrico vai estar sempre aliado a um posto fluviométrico, ou seja, não existe posto hidrossedimentométrico que não seja flúvio. Tá? Eu posso ter flúvio e não ter o hidrossedimentométrico, mas eu não tenho como ter o hidro sem ter o flúvio. Tá? Então, todo flúvio é passível de se tornar um posto hidrossedimentométrico. Tá? E eu digo isso porque eu preciso desses 3 dados, nível, velocidade e descarga líquida, para definir a descarga sólida. Por quê? A descarga sólida nada mais é que a concentração de sedimentos versus descarga líquida. Tá? Quando ele fala de outros dados ambientais, aí a gente já tem um posto hidrossedimentométrico com qualidade, tá? E aí começa a ser um pouquinho maior o nosso posto. Tá? Então aqui, ó, é um macro diagrama do processo de obtenção de dados sedimentométricos. Então a gente tem, primeiro, a entidade pública, privada, produtora de dados, ou seja, quem é que tem isso, tá? Algumas informações bibliográficas e documentos pré-existentes para começar, e aí a gente começa, né, um planejamento da minha rede hidrossedimentométrica, onde esse planejamento a gente tem um plano de trabalho de operação e qual vai ser a equipe de campo, na hora que a gente planeja a rede. Vou fazer aí uma linkagem com como vocês trabalham, tá, Tamires, lá no Guariroba, para vocês entenderem mais ou menos como que é isso. Vocês não percebem, mas vocês literalmente trabalham esse processo aqui sem sentir, tá? E quando você faz o planejamento da rede, onde vocês vão instalar as réguas e tudo mais, vocês têm um plano de trabalho, como é que vai ser isso, quantos dias de coleta, quando que vai ser as coletas, e quem é a equipe que vai lá trabalhar, que vai fazer a coleta. Na operação da sua rede, ou seja, depois que vocês planejaram tudo e começam a operar a rede, vocês têm os relatórios de condições, se estava chovendo, não estava chovendo, tá? Quem que vai fazer quem a equipe planeja isso. As amostras de água e dos sedimentos, quem é equipe de laboratório, que nem sempre é equipe de campo é equipe de laboratório, tá? Nas grandes empresas, essas equipes aqui são separadas, lá na UFMS aqui é um grupo só, se não for uma pessoa só, tá? Quando a gente trabalha nos laboratórios. Às vezes é uma pessoa, às vezes são duas, às vezes é todo mundo. Cada um faz, uma hora vai uma hora vai outra, né? Aqui a gente tem que dar o pulo do gato, tá? E a descarga líquida, tá? Que vai me servir depois tanto para os dados líquidos como os dados brutos. Ou seja, na análise de laboratório, depois da operação da rede, eu pego meus dados brutos, tá? De concentração de sedimento e granulometria, junto com a descarga líquida, eu passo para a equipe de análise que vai fazer essa análise de informações, ou seja, vai converter isso em transporte de sedimentos, e no processamento de dados, ou seja, depois ela passa, isso aqui esse macrodiagrama ainda precisa de mais setas aqui, mas vai ficar muito confuso. Isso aqui joga para o nosso processamento de dados, onde eu defino as descargas sólidas, tá? Descarga sólida de suspensão, de fundo, tá? Aqui são os vários tipos de descargas sólidas. E aí passa para os tomadores de decisão, ou seja, com aquela descarga sólida você toma um direcionamento, né? Por exemplo, se aumentou a descarga sólida num determinado ponto lá na bacia do Guariroba, você já sabe, ó, essa região está produzindo muito, o que aconteceu? Vamos olhar a imagem de satélite nos últimos meses. Será que houve remoção de terra? Houve um cultivo que não um cultivo direto? Ficou solo nu durante muito tempo, aumentou as chuvas na região, as intensidades, ou seja, a força erosiva da minha chuva passou a ser maior, porque se eu tenho uma chuva mais intensa, com volume maior, num período muito pequeno, eu estou dando mais força, né? Eu estou dando força cinética para minha gota erodir com mais facilidade o solo. Então, tudo isso tem que ser analisado. Tá? E aí o planejamento da minha rede passa por esse tipo de diagrama.
onde eu pego a tipologia da rede, defino quais são os trechos que vão ser monitorados, ou seja, aonde que eu vou, quais são os pontos importantes, qual a periodicidade que eu vou lá para coletar os dados, definir com o que eu vou coletar, definir o modo de amostragem, tá? Porque os equipamentos também têm modos de amostragens diferentes. Definir o processamento dessa amostra, tá? Exemplo, você pode fazer concentração por tubo de remoção pela base, pode fazer por filtração, pode fazer por densidade. Não é isso, Tamires? Me corrija se eu estou errado. É isso mesmo. Né? São esses três, se não me engano, o modo de processar a concentração, ou seja, cada um tem o seu porquê. Tá? Filtração com uma quantidade absurda de sedimentos não é interessante. Tem que ser bem... exatamente. Aí você passa para quem? Tem que trocar o filtro e não... Exatamente. Não... Você passa para qual? Você passa por densímetro, para verificar qual que é. De repente o densímetro também não funciona porque está ainda com muito. Passa para o tubo de remoção pela base, se não pelo processo de ficar decantando 7 dias ou mais até eu conseguir reduzir a amostra suficiente para usar qualquer uma das outras tecnologias. Aí manda para estufa também. Hã? Aí pode mandar para estufa depois que decantar. Isso, exatamente. A estufa a gente faz quando a gente consegue reduzir substancialmente a amostra, né? Então vocês veem que eu tenho que definir esse processo, tá? Elaborar o plano de trabalho dessa rede, aí elaborar o plano, depois de tudo isso já definido, eu faço o plano, tá? E aí você entrega para a equipe de operação e fala, é assim que vai trabalhar, tá? Isso daí serve tanto para as empresas como para os laboratórios. Uma outra coisa, a gente tem uma rede primária e uma rede secundária. No caso, por exemplo, vamos pegar lá o Guariroba. Eu tenho uma rede primária que é a montante do reservatório, tá? Uma montante, tantos quilômetros ali do reservatório, da entrada do reservatório, uns 2 pontos, que eu faço mensalmente. E eu faço um a cada 3 meses nos rios que abastecem o rio principal do reservatório, tá? Isso aí seria a minha rede secundária, não há necessidade de eu estar 100% só fazendo. A rede primária eu faço mais vezes e a secundária de vez em quando, tá? Como disse aqui no nosso diagrama, a instalação dos postos, frequência, método e as técnicas. Tá? Como a gente tem vários equipamentos, a gente classifica eles por vários tipos. A gente tem os instantâneos ou integradores, portáteis ou fixos, tá? De bocal ou com bico, instantâneos pontuais por integração e por integração vertical. Ou seja, a gente tem uma boa lista de equipamentos, tá? Que no final dão o mesmo resultado. Concentração. Tá? Então, eu tenho aí vários tipos de equipamentos, alguns equipamentos até que trabalham de várias formas, eles trabalham como instantâneos ou integradores, isso depende de como você vai trabalhar. Tá? Eu tenho aí amostrador de bico, em que eu instalo no bico uma porta de abertura e fechamento. Aí eu coloco no ponto que eu quero, eu abro, coleto e fecho. Passou a ser instantâneo. Se eu não tiver essa porta e fechamento e desço toda a vertical e subo, ele passa a ser integrador. É o mesmo equipamento, com uma modificação no meu bico, eu passo a ter ele trabalhando em 2 formatos. Tá? Então isso aí é uma das coisas que a gente também avalia na hora da escolha do equipamento. Tá? Aí a gente tem amostrador de tubo horizontal, de garrafa, de saca compressível, bombeamento, integração, fotoelétrico, nuclear a gente tem, tá? Quando ele fala nuclear, não é que é uma bomba atômica, tá? Ele analisa os isótopos atômicos, ultrassônico óptico, ultrassônico de dispersão, ultrassônico Doppler e agora o
de dispersão laser, tá? É o mais moderno, que é o LIST, tá? Em que ele faz a granulometria e concentração durante o processo. Então, eu desço ele e subo, ele me dá a curva granulométrica, concentração e o transporte de sedimento. É mais um equipamento mais moderno. De novo, é um equipamento barato? Não. Tá? 80 mil dólares, se eu não me engano, custa o list. Tá? Se eu não me engano, é isso. Não sei se 80 ou menos. Eu tenho que dar uma olhada nisso. Mas é extremamente caro o list. Tá? Não é todo mundo. No Brasil, devemos ter 10 list no máximo, sendo a maioria dentro de instituições de universidades. Tá? Porque a gente, pelo financiamento, a gente consegue isso com maior facilidade. Né? E os equipamentos também podem ser classificados pela orientação, tá? Dos seus bicos e bocais e a direção da corrente, tá? Se ele vai estar a favor da corrente, contra, a 90 graus e assim por diante. Tá? Por mais que seja um tópico bem mais detalhado na fase de operação, convém que a gente, no plano de trabalho, determine uma padronização dos procedimentos. Tá? E isso entra nos anexos. Normalmente, cada equipamento tem a sua padronização, mas a gente tem que criar uma padronização. Principalmente se a gente está... o equipamento em si, ele tem uma variante. Né? Eu vou usar o equipamento, mas eu uso o equipamento, quando a gente tem o modo de utilização do equipamento, ele não diz qual é o guincho fluviométrico que eu vou utilizar para o meu equipamento. Ele não diz que barco que eu vou utilizar para o meu equipamento. Ele não diz se eu vou estar ancorado ou amarrado a um cabo esticado no rio. Eu não tenho isso. Então eu tenho que criar essa padronização para que todas as medidas sejam iguais. Por exemplo, não adianta eu ir fazer uma medição em que eu determino o meu perfil da minha seção sedimentométrica, vou lá, jogo uma âncora, ancoro meu barco na minha seção e aí eu faço a coleta. Aí no outro mês eu vou lá, eu estico o cabo de aço. Cadê a padronização? Não, se for fazer, vai ter que fazer sempre com o sistema de âncora. Ah, mas eu esqueci a âncora boa, a âncora que crava mesmo. Essa âncora que eu tenho aqui no meu barco, o rio está muito forte e está arrastando o barco, meu amigo. Então você já perdeu aí a padronização. Então, esse tipo de coisa, na hora que a gente vai fazer a coleta, a padronização ela é muito séria, tá? Porque você garante que ela vai ser bem coletada. Lá no Guariroba, não adianta eu ter uma padronização que é o Carlos, que tem 1,80 m, que vai fazer a medida, e eu colocar depois a Maria, que tem 1,60 m, para fazer a mesma medição. E aí vocês fazem uma medição aval. Eu vou ter um problema ali que, dependendo da profundidade, da velocidade do meu rio, a pessoa não consegue se estabilizar pela própria força. Né? A gente diz muito que a altura máxima que eu tenho que estar dentro d'água é 1 metro, exatamente para ter uma certa... eu não ficar com muita força da água batendo no meu corpo, que eu desestabilize enquanto eu estou coletando o meu material. Aí eu tenho um cara de 1,80 m em que fica 80 centímetros do corpo dele para fora d'água, e eu ponho alguém de 1,60 m que fica 60 centímetros para fora d'água. Isso muda completamente o eixo de suporte da pessoa, tá? Como que ela vai conseguir combater, e eu vou perder esse tipo de padronização na medida. Tá? Então isso daí a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa, lista de materiais que a gente vai utilizar, ou seja, eu vou utilizar equipamento X, eu tenho que levar o material A, B, C, D. Olha, esse equipamento precisa de uma chave de boca de 1/4 de polegada. Cara, essa chave vai amarrada dentro da caixa daquela porra daquele equipamento. Por quê? Se eu for para campo, eu tenho que usar isso. Ah, não, eu posso apertar com alicate. Turma, se você apertar com alicate e numa hora do aperto escapar e bater na ponta do bico, e você der uma micro amassada no bico, você já mudou o fluxo que entra dentro do bico, você já ferrou o teu equipamento. Tá? Então tudo isso tem que ser... É chatinho, mas eu brinco muito com as pessoas. Ó,
Checklist. Tá? Essa é a parte de planejamento. Checklist. O checklist garante que você não esqueça equipamento e o checklist garante que você mantenha a padronização. Vou fazer qualquer trabalho? Checklist. Tá? Vou dar um exemplo aqui um pouco mais fora da área de sedimentos, mas para vocês entenderem, aí o Matheus vai entender bem. Vou caçar vazamento na universidade. Eu vou lá, defino um local, fiz a minha análise, é aquele local. Aí você vai para o local atrás do vazamento. Chega lá no local, o cara só tem uma pá, aquela pá de folha, né? Não tem uma pá de ponta. Não vai piorar o trabalho para você? Se tivesse a pá de ponta, era mais rápido. O cara não trouxe picareta. Puta, vai ter isso tudo na pá, o sol tá duro, não vamos conseguir bater com picareta. Aí o trabalho atrasa, você não consegue fazer, ou faz errado, ou o cara só tem picareta. Aí o cara vai ter que escavar na picareta. O que acontece? Você vai escavando até que ele, em vez dele achar o vazamento, ele faz o vazamento. Ele acerta a tubulação que estava enterrada, porque ele está com a picareta, não está com uma pá, e o negócio faz mal feito. Então, a padronização de como você vai fazer o processo, ele tem que ser mantido, né? Se você, Matheus, não fizer a mínima noturna e seguir uma padronização da sua mínima noturna, ela não pode te dar valor errado e que você vai achar que tem vazamento e na verdade não é? Pode. Até porque a universidade tem consumos reais à noite, né? Até às 10 horas da noite, então poderia entender isso como um vazamento e na realidade não é, né? Exatamente. Então, é isso que eu digo. Padronização, checklist, é fato. Você vai trabalhar com sedimento, vai para o laboratório, vai coletar dado. É assim, existe o checklist de saída de campo, existe o checklist de trabalho em campo, existe o checklist de equipamentos a serem levados e depois o checklist de laboratório. Tudo isso. E nesse checklist está a padronização de cada um. Padronização de como que eu vou transportar meus equipamentos. Equipamento X eu transporto só dentro da cabine do carro. Equipamento Y eu jogo na traseira do carro. Se eu inverter isso daí, eu posso causar um estrago no equipamento e perder minha viagem. Tá? Então, põe na cabeça, checklist de padronização em todas as etapas que a gente for trabalhar. Tá? E aí, quando a gente chega nessa padronização, exatamente, se a amostra vai ser integração vertical ou vai ser por ponto. Então eu vou lá e coloco, olha, nesse aqui eu vou trabalhar com integração vertical. Nesse posto é por ponto. Para que no processo de análise, aí eu falo de um processo de análise que às vezes leva anos, exemplo, no meu mestrado foram 3 anos de coleta de informação. Tá? Se eu não seguisse uma padronização e fizesse de qualquer jeito toda vez, do que serviu esses 3 anos de coleta de dados? Serviu para porra nenhuma. Tá? Então, essa a gente tem que ter essa padronização. Se for por integração, quantas verticais vão ser adotadas, no mínimo, para fazer aquilo, e de preferência até quais, tá? E qual é a técnica mais indicada para aquele local? Incremento de largura, incremento de descarga? Então, eu tenho que avaliar isso. Tá? Qual é o molinete que eu vou utilizar? Qual é o método que eu vou utilizar? Quais são os procedimentos de cálculo? Os equipamentos que eu vou estar utilizando? Vamos lá. Eu já falei aqui algumas vezes de casos que chegou no local, o meu contador de rotações do meu molinete estragou, eu tive que passar para um contador sonoro para poder coletar a informação. Isso daí é quando foge, tá? Foge de toda aquela minha preocupação de padronização, de checklist, mas que, infelizmente, ou eu faço isso, ou eu não tenho informação. Ou seja, antes ter alguma informação do que não ter informação alguma. Tá? Mas isso não pode passar a ser uma rotina, ou seja, ser sempre isso. Tá? Então, essa é uma das questões que a gente tem que levar a sério. Como já aconteceu de eu juntar 1,5 toneladas de equipamento, colocar no barco, descer 10 horas de navegação até o Caronal, instalar a base, ficar tudo bonitinho lá, e 2 dias depois
quando a gente começou, era uma viagem em que a gente ia passar, se eu não me engano, entre 7 e 10 dias no Pantanal coletando amostra de sedimento, lá na área de estudo. No segundo dia, a gente teve que levantar equipamento e ir embora para Campo Grande, porque a gente sempre descia para lá com a Polícia Militar Ambiental, né, dando suporte para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Agradecer já a PMA, que sempre foi muito solícita aos pedidos da UFMS. E aconteceu que um juiz marcou de última hora que um dos membros ali que estavam conosco fosse para se apresentar para explicar uma apreensão que ele fez. Tá? Ele não estava sendo julgado, mas era o papel dele ter que ir lá falar para o juiz o que aconteceu na apreensão. É papel normal dos órgãos públicos de segurança. Só que aconteceu isso no meio da minha medição. Perdi R$10.000 por baixo da viagem, tá? Então isso aí foi até meio triste para mim. Mas só para vocês entenderem, tá? Então a gente coloca isso aí a parte do que acontece. E aí listar os equipamentos sendo indispensável o preenchimento prévio do checklist. Turma, checklist tem que ser uma coisa como é que fala? É uma coisa que tem que passar a ser fato, tá? Checklist, vocês têm que usar isso sempre, tá? Com o tempo passa a ser até passa a ser uma coisa normal para vocês. Eu mesmo a minha esposa fica louca comigo. A gente vai fazer uma viagem. Isso aí toda vez, qualquer viagem. Quando eu morava lá em Portugal, quando eu estava fazendo meu doutorado, era assim: vamos fazer uma viagem. Pegava o caderninho. Tá. A gente vai visitar o quê? A gente vai visitar isso. Eu ia lá, mão. O que eu vou precisar? Aqui eu vou precisar de uma câmera, aqui eu vou precisar disso. Aqui eu preciso meu celular, o carregador de bateria. Eu ia separar, fazer um checklist. Aí eu chegava, né, 2 dias antes da viagem, eu separava a mala, que ia as coisas, eu pegava o que estava no checklist e deixava dentro da mala. Eu nunca esqueci nada. É claro que minha mulher não fazia o checklist, ela acabava esquecendo e pegava das minhas coisas. Mas é só para vocês entenderem. O checklist passa a ser uma filosofia de vida para vocês. Tá? E aí a gente passa para essa operação. Tá? Quando a gente vai para a operação da rede sedimentamétrica, a gente tem que pensar qual a maneira do plano de trabalho que melhor vai ser executado. Tá? Esse procedimento ele tem que ser reportado à equipe de planejamento e análise. Isso vocês carregam para todas as áreas de vocês, tá? Porque independente seja sedimentometria, mas a sedimentometria, esses passos são meio que cruciais, mas a gente usa muito. E eu digo isso porque eu olho para o Matheus e eu vejo dentro da hidráulica que isso aqui é muito, né, Matheus? Muito próximo do que você tem que fazer quando você vai fazer o controle de perdas aí da UFMS, tá? Uhum, sim. Aí, como resultado, a gente vai esperar sempre um relatório das condições operacionais, tá? E aí, quando eu digo relatório das condições operacionais, no dia choveu muito, no dia estava ventando muito, no dia teve uma navegação absurda. Tudo isso influencia na coleta de dados de sedimentamétricas, tá? Se foi determinada a descarga líquida ou não, ou seja, eu posso não determinar a descarga líquida e adotar curva-chave, ou seja, eu tenho lá uma régua sedimentamétrica, eu tenho os cálculos de curva-chave, eu vou adotar minha curva-chave. Então, não vou me preocupar com a descarga líquida, não vou precisar fazer a descarga líquida. É claro que para isso acontecer, eu tenho que... Para que isso aconteça, né, eu tenho que confiar na minha curva-chave, tá? E se foi realizada a amostragem para material em suspensão ou leito, ou seja, não, eu só fiz suspensão, eu só fiz leito, eu fiz os dois, tá? Isso aí vai nos relatórios.
Se você determinou ou não a declividade da linha d'água, isso tem importância porque você pode ter tido uma chuva de cabeceira e que aumentou isso ou não, né? Qual o método que vocês usaram, né? É igual incremento de largura ou igual incremento de descarga. Quantas verticais, quais as verticais, volume total de amostra coletado, se fez algum procedimento in situ, tá? Se você fez alguma avaliação in situ, às vezes a gente pode fazer uma avaliação in situ, coletar uma amostra pontual ali e tentar, com turbidímetro, por exemplo, avaliar meio que por cima qual é a concentração de sedimentos e determinar até, olha, eu vou ter que aqui coletar a concentração, dessa vez está muito maior que a normal, eu vou ter que usar este procedimento a mais, ou esse procedimento diferente, porque senão eu vou ter problema lá no laboratório. Ou seja, eu não vou ter a resposta que eu queria ter. E aí eu volto de novo àquela história. Você ia a Coxim e coletar esse material ali na cidade de Coxim, uma coisa. Você ia a Coxim e ainda descer 10 horas para coletar lá no Caranal e voltar com essa informação é outra. A diferença é um gasto de R$1.000 e tantos para R$10.000. Tá? Então vocês têm que pensar em otimizar o dinheiro que vocês vão fazendo. Como foi armazenada a amostra? Eu precisava fazer qualidade? Não. Não precisava fazer qualidade, eu não preciso conservar a amostra. Não, eu preciso fazer qualidade também no sedimento. Então, eu vou ter que conservar. Se não, até fazer alguns dados do laboratório, trabalhar isso no campo. Tá? Fazer uma análise química lá no campo. E determinar a temperatura, porque a temperatura também garante, né, que você saiba como é que a parte química, né, pode estar atuando ali no seu sedimento, até se estiver mais quente e eu tenho uma presença de um determinado componente químico, ele pode ter interação de aglutinar ou dissolver ou deixar mais esparso o meu sedimento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Ok? Na operação da rede, tá? A gente lista os valores obtidos em campo, justificativos para qualquer desvio, tá? E isso aí é muito importante. Quando eu faço essa análise, eu tenho que verificar, olha, eu acho que pode ter um erro ou um dado aqui, no dia que teve uma chuva muito grande na cabeceira, aí na hora que você analisa, poxa, mas deu um pico grande, por que deu esse pico? Aí você fica com aquilo na cabeça, pô, eu fiz errado? Eu coletei os dados errados? Aí você volta o seu processo todo para aquela sua padronização, não. Pela padronização fiz certinho. Por que aqui está dando errado? Tá? Exemplo, a minha aluna de PIBIC pegou os dados do transporte de sedimentos que a prefeitura coleta ali do Prosa, vindo do parque, pontos no Parque do Soter, logo ali depois do Parque do Soter, logo depois do lago do Parque das Nações e dentro do Parque das Nações, e ela chega ali e fala assim, professor, tem uma coisa errada, porque, olha só, nesse ponto e nesse ponto, eu tenho pontos, vamos dizer, pontos que eram a montante do lago do Parque das Nações. Eu tenho um valor X de transporte de sedimentos, que durante um período, não que vamos dizer, esse X de aqui, dentro do lago do Parque das Nações, dava a informação Y. Então, eles estavam funcionando tudo assim, parelho, né? Ou seja, essa informação corrobora com essa aqui com essa. Mas chegou um tempo que aqui deu um crescimento muito grande e eu não tive um crescimento grande no transporte de sedimento a montante. Como é que aumentou exponencialmente a concentração de sedimentos no lago se não aumentou a taxa de transporte aqui? Eu falei,
Tá. Pega imagem de satélite, vamos dar uma olhada. Por quê? Qual foi a análise que a gente está fazendo? A gente não foi coletar os dados, a gente está trabalhando com dados de outros que não tinha valores obtidos em campo e justificativa para qualquer desvio, simplesmente eram os valores coletados. E eu precisava descobrir de onde estava o erro. Numa análise rápida, e olhando as imagens de satélite, naquele período que havia essa incoerência de dados, a gente descobriu que a bacia de sedimentação do lago do Parque das Nações Indígenas estava colmatada, ou seja, já estava totalmente preenchida de sedimento, e o sedimento passava direto. Então, o que aconteceu? Não é que a taxa de sedimento aumentou muito sem ter aumento no transporte a montante. É que antigamente, esse sedimento que vinha de montante, tá? O sedimento que vinha de montante, chegava na bacia de sedimentação e afundava. Aí passava só uma parcela para o lago. Quando ele colmatou, essa quantidade de montante passou direto. E aí a taxa aqui aumentou exponencialmente e sem explicação. Pronto, achamos a explicação. Tá? Então isso daí, quando a gente fala que justificativo para qualquer desvio, vocês têm que anotar tudo. Mudança de temperatura, houve ventania, começou chuva na cabeceira, começou a rodar pau, né? Quando a gente diz roda pau no rio, a gente já sabe, ó, teve uma chuva, uma tromba d'água a montante que caiu na margem, quebrou a árvore, por isso. Então tudo isso é fato, tem que estar dentro dos nossos nos dados de operação de uma rede, principalmente dados obtidos em campo. E as amostras coletadas e folhas de cálculo da descarga líquida tem que ser sempre preservado. No caso, aquilo que eu falei para vocês, da gente ter aquela folha, né, de PVC impressa, que a gente não perde as informações, terminou de fazer aquela coleta de descarga líquida, né, na sua folha de cálculo, e as amostras que você coletou, que já deixou ali separada, aquela folha você tira a foto, você repassa para o papel e joga no computador, para você ter certeza que você não vai perder essa informação posteriormente. Tá? Então, olhando aqui o fluxograma, então tem análise de condição de operação do poço, adequação do tipo de amostragem na condição do momento, e aí se eu vou trabalhar com suspensão, só definir a declividade, incremento de largura ou descarga, qual a temperatura, selecionar os equipamentos, realizar a medição de vazão e amostragem de sedimentos, acondicionar corretamente as amostras, transportar corretamente para o laboratório e elaborar relatório das condições de operação e entregar a equipe de planejamento. Porque, como eu disse, nem sempre é a mesma equipe que trabalha, eu tenho que dar essa informação para a minha equipe para que ela... tá, esse valor aqui foi diferente porque o Fábio me falou e quando eles foram fazer essa coleta teve uma tromba d'água. Então, esse excesso de material orgânico que eu estou tendo aqui no meu sedimento, com certeza é porque revolveu o fundo. Então, isso aí a gente tem que deixar, porque nem sempre é a mesma equipe, tá? A que coleta é a que faz a análise. Tá? Continuando, ela pode ser classificada de direta e indireta, sendo mais comum no Brasil o método indireto, tá? Compreendendo a amostragem, análise de laboratório e cálculos de obtenção de descarga sólida, tá? E a metodologia pelo uso de equipamentos para amostragem da série norte-americana, ou seja, a gente trabalha muito com os equipamentos e modelos da série norte-americana, ok? Então aqui, alguns equipamentos, mostrador USDH59, tá? Usado com guincho, então aqui você prende num guincho, ele é feito de ferro, é bem pesado, você coloca aqui uma garrafa, eu tenho um bico, em que eu desço com ele na vertical, integrando a sua velocidade para eu fazer a coleta, tá? Esse daqui é o SDH48, tá? É o mesmo processo, a única diferença é que ele usa uma haste para fazer medição
aval, tá? É o mesmo tipo de equipamento. Opa! Mesmo tipo de equipamento, tá? Então aqui a gente tem o 59 e aqui eu tenho, ó, vocês podem ver que eu tenho bicos diferentes, porque cada bico dele... Qual que é o papel desses bicos, tá? O papel desse bico é garantir um fluxo isocinético para dentro da garrafa, ou seja, garantir que o fluxo que está acontecendo no meu meio, no meu rio, tem a mesma, eu garanto esse mesmo tipo de fluxo de entrada para dentro da garrafa, para que eu colete valores corretos. Então, dependendo da velocidade do meu rio, eu escolho bicos diferentes, tá? Então, esse é o SDH 59 e esse é o 48, tá? A única diferença aqui neles é que um é por guincho, o outro é por haste, ok? Aqui, o DH49, em vez de você ter uma garrafinha por baixo, a cabeça dele que levanta e a garrafa fica aqui dentro, tá? Muito próximo, se você olhar aqui, ó, o DH59 para o 49, a única diferença está que a garrafa está aqui dentro do corpo, tá? A garrafa está aqui. E o famoso amostrador de saca, esse aqui eu trabalhei muito com ele, né? Que a gente brinca que tinha uma panela de pressão aqui. É um saco de trabalhar com ele, tá? É extremamente preocupante, porque aqui na frente ainda tem um bico, tá? Assim como os outros, tem um bico aqui. E aí você saber o tempo certo de descida e subida para coletar uma amostra. Isso aqui é o que a gente chama de amostrador de saca compressível, porque essa saca aqui, tá? Essa saca aqui, quando a gente vai pôr dentro da panela, eu comprimo ela e ponho ela dentro da panela. Por que eu comprimo? Para que eu tire todo o ar dentro da saca. Porque quando eu for descer com o meu equipamento no rio, a água que entrar aqui no bico, tá? A água que entrar aqui no bico vai inflar e encher essa saca aqui com amostra de água e sedimentos, tá? Então, se eu não compactar corretamente o saco, eu vou ter uma leitura errada, tá? Se eu não descer no tempo correto, vou ter uma leitura errada. Então, já aconteceu de eu fazer 5 descidas no mesmo ponto e eu não acertar o tempo, ou vinha nada de água, ou vinha excesso de água, até que a gente parou, sentou, recalculou, tomou umas boas doses de tereré, deu uma acalmada, tava um dia quente pra cacete, se não me engano, era fevereiro de 2003, se eu não me engano. Era fevereiro de 2003, lá no meio do Taquari do Caronal. Já estava cansado, já era o 10º dia de coleta de informação. Aí a gente viu um erro de cálculo, arrumamos o erro de cálculo e a gente conseguiu. Então, é um amostrador, mas é um amostrador que, sinceramente, é bom, ele dá resultado. Olha, você sabendo usar ele, o resultado dele é bom. Só que tem as suas peculiaridades de saber manusear esse equipamento. Não é tão fácil, tá? E é um equipamentozinho que aqui só está mostrando ele, mas aqui embaixo dele vai um lastro de 30 quilos. Então, o equipamento em si pesa uns 20, mais um lastro de 30, são 50, né? É um saco de cimento. Então, na hora que vocês terminam pensam comigo, na hora que vocês terminam, na época, o nosso guincho fluviométrico era estático. Então, na hora que eu puxava, né, o guincho ficava aqui no barco, na hora que eu puxava o equipamento, eu tinha que sair do barco, abraçar o equipamento, abrir com calma a tampa do equipamento, tirar essa saca sem perder a amostra e jogar dentro do coletor, né, para eu poder levar para o laboratório. Hoje, esse nosso guincho, ele é articulado, eu levanto, aí eu trago para dentro do barco, desço ele no chão do barco, trabalho com muito mais calma, sem problema nenhum, porque eu abraçava um saco de cimento, né, literalmente, abri uma tampa que pesava 25 quilos, só a tampa dessa porcaria aqui, ó, só essa tampa aqui pesa 25 quilos. Eu abri essa tampa, tem até um caso engraçado, que depois a gente
A gente fez uma remodelação no equipamento, porque esse equipamento tem uma falha aqui na dobradiça, que fica bem aqui embaixo. Tem uma falha nela. Se você abrir essa tampa muito rápido e soltar, a dobradiça quebra de uma vez só e você perde essa brincadeira, esse capacete aqui. Você perde, porque ele vai pro fundo d'água na hora. Tá? Então, imagina, 25 quilos mergulhando num chão de lodo. Né? Do jeito que ele bate no chão, você perde o equipamento. Então, depois no dia que perdemos essa tampa aqui, a gente conseguiu achar ela e depois soldamos um sistema diferenciado aqui mais reforçado. Então tem um certo problema, mas é um ótimo equipamento no que se diz de dados que ele pode trazer para você, desde que você saiba utilizar. Siga padronização e checklist. Se não seguir isso aí, cara, esse equipamento não serve para nada, tá? Mesma coisa disso aqui. Se você não colocar direitinho a garrafa, não fizer uma descida controlada, também não serve para nada, tá? A gente tem no nosso laboratório esse, temos esse daqui também, temos, acho que desses aqui, acho que até agora, todos eles. Temos este daqui, mas na verdade não é o BMH60, a gente tem o BM54, tá? Ou muito parecido com o BM54, que é o coletor de material de leito. Aqui embaixo desse coletor, também tem uma rodinha, tá? Como é que funciona? Aqui do lado dele, eu enfio uma chave Allen e giro ele. Essa tampa abre, ela é um semicírculo, tá? Uma semicava. Então ele é fechado dos lados, é como se fosse um reservatório. Ele abre e entra para dentro do corpo, tem uma mola super forte e aí ele trava. Aí ele trava, esse fundo aqui fica liso, tá? O que acontece é que isso daqui, enquanto elevado pelo guincho fluviométrico e pelo próprio peso, né? Um equipamento desse aqui pesa perto de uns 45 ou mais quilos, a trava fica acionada e essa tampa fica travada aqui aberta. Quando ele encosta no fundo do rio, no leito do rio, alivia a pressão, a tensão nesse pino, liberando a trava, e isso daqui faz esse movimento rapidamente e escava o fundo do rio e coleta uma amostra do sedimento que está depositado no fundo. Aí você traz para cima e aí você vai lá e abre de novo isso aqui em cima de uma caixa para coletar. Esse amostrador, né, o BM54, também conhecido como corta-dedo, que muitos técnicos ficavam com a mão próxima aqui na hora que estava abrindo para coletar, escapava a chave Allen. Como isso aqui não estava tensionado, na verdade, até ele travar aqui, ele fica totalmente solto, e a mola era tão potente que ele batia aqui e decepava o dedo do operador. Equipamento ótimo para trabalhar no campo, né? Eu lembro que quando a gente trabalhava no campo, era eu e mais outro cara só que tinha coragem de trabalhar com esse equipamento, tá? Porque eu sou louco, né? Eu nunca me preocupei com essas coisas, mas eu também nunca deixei meu dedo aqui perto da boca, eu não sou tão idiota assim. E já escapou a chave Allen, tá? Só que eu colocava esse equipamento em cima de uma bandeja de plástico, então na hora que eu tava abrindo, até ele travar, até o sistema travar, ele já escapou 2 ou 3 vezes comigo, mas eu não ficava com a mão no equipamento. Na verdade, minha mão ficava aqui em cima. Uma mão ficava na chave, a outra ficava aqui no pino. E existe um equipamentozinho que você pode, enquanto está fazendo essa retirada de amostra, que você prende aqui no pino de trava e força a elevação dele. E aí, na hora que você está abrindo ele trava. Normalmente, você não precisa do guincho. Você pode trabalhar com ele deitado e aí joga água deionizada, né, água limpa e deionizada aqui, para poder coletar o máximo de sedimento de fundo. Tá? Então, quais são as divisões? Tá? Vamos agora falar das divisões de medição direta e indireta para que a gente entenda isso. Direta, os equipamentos que medem diretamente no curso d'água, concentração ou outra grandeza, como turbidez ou ultrassom. E aqui, no caso, entra hoje o laser, tá? Tem o medidor nuclear portátil,
ultrassônico óptico, ultrassônico Doppler de dispersão, turbidímetro, ADCP e o granulômetro laser, tá? Esses são metodologias direta. Então, ADCP é considerado metodologia direta, ultrassom, medição direta, turbidímetro direta, granulômetro laser direta, tá? Por acumulação de sedimento no medidor, garrafa Delft, tá? Por mais que eu vá pegar a amostra coletada na garrafa Delft e vá analisar ela em laboratório, ela é considerada um equipamento de medição direta, tá? Naquele determinado ponto. Indireta é quando a coleta de sedimento por amostragem de água, análise de concentração e granulometria são feitos posteriormente em laboratório, tá? Normalmente a gente tem os de bombeamento, tá? Existe um sistema em que você determina a velocidade e assim que você determina a velocidade, você é uma metodologia, você insere um equipamento a uma determinada posição do rio e bombeia a água na mesma velocidade do rio, tá? Então você coloca o tubo a favor da água e você faz uma sucção na mesma velocidade de transporte. Então é um pouquinho, existem discussões sobre o processo de bombeamento, mas ele funciona, tá? Os erros dele são muito pequenos. Se eu não me engano, foi dissertação do Marcelo, tá? Lá do LACQUA, que fala sobre isso, que se demonstrou um ótimo equipamento, tá? Em que você, com um dimmer, você consegue definir a velocidade dessa bomba, e aí você coloca a bomba funcionando na mesma velocidade do rio, e aí você consegue coletar uma amostra, tipo, eu tinha que coletar 20 litros de amostra para depois eu fazer as diluições, as decantações em laboratório e análise. Pô, coletar com amostrador de saco 20 litros ia levar, sei lá, 2, 3 horas. Com um amostrador, com um sistema de bombeamento, levou 10 minutos. Tá? Então, essas são as diferenças, ok? E aí o bombeamento que usa garrafa alçaca, sendo pontuais instantâneos, pontual por integração, integrador de vertical. E no Brasil a gente usa a série americana, U59, TH48, DH59, D49 e P61. Além do famoso e famigerado amostrador de saca, tá? Outra forma indireta que já vem começando a ser estudada e que já começa a mostrar alguns sinais de bons resultados é o uso de imagem satélite em comparação com medidas simultâneas de campo. Então, o que acontece? Eu faço uma coleta pontual, vou para o laboratório, ou seja, com muito pouco dado, tá? Ou seja, eu não vou ficar lá coletando horas de coleta, fazer integração. Eu passo com o meu ADCP, já medi a velocidade, coleto uma amostra pontual e vou para o laboratório. Determina ali qual que é a concentração e tenho a imagem satélite daquele dia. Aí eu tenho uma banda específica do espectro da imagem satélite que eu consigo fazer uma correlação com a amostra do laboratório, e aí durante um bom período, sei lá, 2, 3 meses, com aquilo, ou com várias amostras, eu consigo calibrar, e a partir daí eu preciso ir menos vezes ao campo para definir o transporte de sedimentos, porque eu vou ter, pela imagem satélite, tá, por uma correlação de cor, qual é o transporte de sedimentos. O que precisou durante muito tempo foram ajustes nas equações matemáticas das imagens de satélite, das bandas de cor, mas isso já vem tendo um bom resultado. Algumas bandas conseguem enxergar até 1,5 metro de profundidade, então rios com até 2 metros, 2,5 de profundidade é uma metodologia muito boa, porque eu faço poucas idas ao campo e ao mesmo tempo eu consigo boas informações, tá? Então o que eu faço são equações de correlação na grandeza das observações das imagens e as concentrações medidas, e aí depois disso eu tenho isso como dado plausível de uso. Tá ok?
Turma, vamos parar por hoje, tá? A nossa aula. Por uma questão